Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao LGPD Office e a esse breve vídeo com orientações de como verificar o nível de maturidade de uma empresa em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, bem como identificar que ações tomar para melhorar o nível verificado. Este material é gratuito, mas está protegido por copyright para o LGPD Office. Pedimos então apenas a gentileza, se vocês desejarem compartilhar, que mencionem a autoria do LGPD Office e divulguem o material apenas na íntegra e não parcialmente. Obrigado. Um pouco sobre a empresa, então. O LGPD Office é uma consultoria boutique focada em preparação e treinamento para a adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Chamamos de consultoria boutique porque é um time de atuação restrita, mas altamente qualificado. Nós possuímos especialistas em diversas matérias, como, por exemplo, legislação comparada entre a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa, ou ainda outras, versados em direito digital, gestão profissional de projetos e estratégias de compliance regulatório e normativo, além de segurança da informação, análise de processos de negócio, gerenciamento formal de riscos e soluções de governança de dados. Cada especialista do time conta com mais de 20 anos de atuação em vários segmentos de mercado em diversas empresas, essencialmente de grande porte, no Brasil, Estados Unidos e Europa. Possuímos mais de 15 mil horas de experiência prática e know-how exclusivo em LGPD, privacidade e proteção de dados pessoais, além, é claro, de diversas certificações nessa área. Aproveitem então para nos seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn. Temos um canal de atendimento no WhatsApp, vídeos com dicas e microtreinamentos no YouTube e nossa landing page no www.lgpdoffice.com.br. Excelente! Esse é um assunto quente, porque não se vê muito por aí. Imagino que vocês estejam curiosos. Mas o fato é que as normas ISO, em particular a norma ISO 21827, ela traz uma espécie de modelo de maturidade em processos de engenharia de segurança. Esse modelo, em níveis, como vocês estão vendo aí, ele foi adaptado por nós no LGPD Office justamente para verificar a maturidade de uma empresa em relação à privacidade e proteção de dados. É interessante porque esse modelo ele não funciona apenas como um termômetro ou um indicador ou um selo para mostrar como que a empresa está hoje, mas ele também aponta ou dá recursos para mostrar como que se faz para subir os degraus dessa escala de maturidade para a LGPD. Vejamos então cada um desses níveis. O nível zero é o inicial, é na verdade o nível, digamos, eu não estou nem aí, onde a empresa não toma realmente nenhuma ação com vistas à privacidade e proteção de dados. Pode-se dizer que uma empresa no nível zero, ela declara o seguinte: hoje não se faz nada ou quase nada em relação à proteção de dados pessoais. Privacidade ou LGPD não são palavras conhecidas aqui na empresa, veiculadas ou apoiadas, e a necessidade de conformidade a essas regras de proteção de dados pessoais, seja em papel ou sistemas, simplesmente não é reconhecida. O nível 1 é aquele nível, digamos, completamente amador, ou go horse, ou vai cavalo, como o pessoal de desenvolvimento de sistemas costuma chamar. Nele, as ações elas são essencialmente informais, ou seja, a empresa ela vai dizer que ah, tem algumas ações para garantir alguma proteção de dados, mas são coisas muito básicas ali, né? Nem um pouco organizadas. São implementadas de maneira completamente informal, sob demanda, né? Alguém precisou de um negócio, então se faz pontualmente alguma coisa. Não existe um compromisso real da liderança, da gestão da empresa
e muito menos uma coordenação efetiva ou real para que essas ações sejam implementadas. Alguém dentro dessa empresa, em nível 1, até pode ter ouvido falar em LGPD, mas não tem a menor ideia, não conhece propriamente o que são os seus requisitos. O nível 2 já começa a ficar um pouco mais interessante, é o nível dos heróis, assim, digamos que algumas pessoas que têm algum conhecimento em proteção de dados pessoais acabam, dentro dessa organização, convergindo interesse com os interesses da organização, de modo a criar ações de compliance, de conformidade, e essas ações serem repetidas. Ou seja, essa empresa vai dizer que essas ações são realizadas por uma pessoa com alguma experiência na área, como um encarregado, pode ser o encarregado pela LGPD, o Data Protection Office, não necessariamente é, a pessoa com toda a bagagem, mas essa pessoa ali, por não ter toda essa bagagem e conhecimento, não está formalmente identificada ou reconhecida na organização como tal. Mais ou menos alguém que fazia outras coisas, era uma pessoa com conhecimento jurídico, conhecimento de tecnologia, conhecimento de risco, uma análise de processo, um bom conhecimento da organização como um todo, que acabou dando um pedaço da sua mão, um dedinho ali, para tratar as questões de LGPD. Embora essas ações sejam planejadas, ou seja, elas foram pensadas antes de serem executadas, apenas algumas práticas elas são formalizadas em processos, não é tudo, são coisas bem pontuais. Como as que são formalizadas em processos, né, elas acabam podendo ser repetidas, ser reutilizadas, possivelmente por uma outra pessoa. É por isso que as coisas começam a ficar interessantes, por esse aspecto de repetitibilidade de processos, de conformidade a legislações de proteção de dados pessoais. Existe sim um endosso pela gerência da organização, há uma monitoração pela gestão da empresa, mas a empresa como um todo está longe de ser envolvida. As coisas continuam sendo pontuais, setorizadas. Algumas medidas qualitativas, por exemplo, geração de indicadores simples sobre os resultados, podem até ser gerados, levando em conta, novamente, a questão pontual da proteção de dados pessoais em um determinado projeto apenas ou em determinada iniciativa. O nível de maturidade 3 é aquele que toda organização, seja ela pública ou privada, deveria ter como meta. Por quê? Porque é apenas a partir do nível 3 que nós temos ações e procedimentos definidos e normatizados para a empresa toda. Essas ações, esses procedimentos, eles seguem métodos ou metodologias pré-definidas, normalmente consagradas, já que são boa prática em diversas organizações, e são institucionalizadas, ou seja, é declarada para toda empresa que aquelas normas e procedimentos estão valendo. E formalizado por quê? Porque existe a evidência documental de que aquelas regras efetivamente estão valendo para toda a organização. No nível 3, o encarregado, ou DPO, ele é nomeado de fato com este papel, com esta função dentro da organização. E também fora dela, dentro da organização, no sentido de ser reconhecido pelos seus pares para realizar o trabalho de gerenciamento de tudo que diz respeito à privacidade e proteção de dados pessoais, fazer a fiscalização interna e também interface com os titulares de dados e órgãos reguladores. Já no sentido externo, motivo pelo qual o encarregado é declarado nesse papel, normalmente no website ou como informação pública da empresa. A ele não só é dado a outorga, né, a incumbência
de encarregado, mas também toda a capacitação, qualificação, habilidade e empoderamentos necessários para que ele exerça suas atividades. O DPO, a partir do nível 3, ele pode não agir sozinho, conforme o tamanho e porte da organização, mas pode ter pessoas envolvidas no trabalho de adequação com diversas habilidades conciliadas, sejam elas habilidades em análise de negócios, com vistas à privacidade e proteção de dados pessoais, habilidade de segurança da informação e tecnologia da informação, habilidade em gestão profissional de projetos, gerenciamento e análise formal de riscos e também a parte legal, a parte jurídica de interpretação regulatória e definição de bases legais LGPD. No nível 3, a organização como um todo, ela não só sofre, ela precisa seguir essas normas que valem para todos, mas ela também, as áreas apoiam a proteção de dados pessoais e privacidade, fornecendo recursos e meios para que todo esse contexto, toda essa máquina de conformidade regulatória funcione. Além do mais, como comentado anteriormente, vale para a empresa como um todo, então não é uma questão apenas de uma área ou outra, mas também não é questão de uma hierarquia ou outra, não é algo que vale apenas para os funcionários, empregados, mas sim para toda a gestão, gerência imediata, coordenação, supervisão, diretoria, superintendência, até efetivamente a presidência ou diretoria executiva da empresa. O nível de maturidade 4 é um plus, é um a mais, porque ele é o nível da autocrítica. Nele, as ações de privacidade e proteção de dados pessoais são controladas, e mais do que controladas, elas são medidas. Os processos de adequação, então, são mais coordenados, mais olhados de perto em cada área e em cada execução. Por conta disso, é que são realizadas medições, sejam elas qualitativas ou quantitativas, de desempenho. Por exemplo, qual a proporção de projetos ou iniciativas que consideram proteção de dados, o chamado Privacy by Design? As coisas já têm que nascer conforme os requisitos de privacidade. De todas as iniciativas da empresa, quais aquelas iniciativas que estão adotando o Privacy by Design? É um exemplo de um indicador. Essas medidas que são realizadas, ou seja, esses indicadores que são gerados com base em métricas, que são critérios de medição, critérios a serem analisados. Por exemplo, alguém ou uma área própria para tratar as questões de proteção de dados pessoais é encarregado, então, de estudar esses indicadores e propor um plano de ação. Ou seja, cada vez que eu tiver um desvio na minha meta, às vezes fizeram uma medição, tiver um desvio da minha meta, do meu indicador, conforme determinado critério, ou seja, quando a métrica não estiver legal ali, né, eu posso fazer ações para trazer de volta o processo aos requisitos de privacidade, ou então propor melhorias conforme as análises realizadas. O nível 5 de maturidade é o nível máximo, e esse aqui é o nível das estrelas, das celebridades, daquelas empresas que realmente servem de referência para todas as outras em termos de privacidade e proteção de dados pessoais. Nesse nível 5, todos os processos de conformidade à LGPD ou qualquer outra legislação nesse sentido são adaptados dinamicamente à situação. As melhorias, elas são, ou eventuais mudanças, são diretamente integradas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é tudo muito natural, né? Eu não preciso necessariamente da intervenção de um escritório de proteção de dados.
a área mesma possui todo o conhecimento e os recursos necessários para fazer com que suas iniciativas e projetos já nasçam conforme os requisitos de privacidade e sejam controlados de uma maneira bastante tranquila, ou seja, é tudo muito natural. A análise das medições é definida, formalizada e executada, sempre com muito rigor. Então, é uma mistura aqui de rigor com naturalidade, como se as questões de privacidade fizessem parte do DNA, né, de todos dentro da empresa. A melhoria dos processos também é definida, formalizada e executada. Não fico preso a processos históricos ali que foram definidos uma vez e nunca foram revistos, eles são revistos constantemente, de modo que o progresso e a evolução das ações de melhoria também é rastreado. Né? Então, eu preciso saber se as ações de melhoria elas foram efetivas, surtiram efeito, e eu tenho registro histórico de tudo isso. Esse é o nível 5, que é o nível das estrelas, o nível de referência para todas as outras organizações, e por esse motivo ele é extremamente difícil. Não dá para se iludir ali com o nível 5, porque realmente ele é bastante complexo, exige bastante investimento da empresa para chegar a esse ponto de maturidade. Uma vez que passamos por todos os níveis de maturidade, vocês já conhecem todos agora, acho que fica a pergunta, muito bem, eu já me identifiquei a minha organização num determinado nível de maturidade, o que eu posso fazer para aumentar a minha maturidade? E aqui que vem talvez a parte mais bacana, porque essa ferramenta de avaliação, autoavaliação LGPD, criada pelo LGPD Office, disponível apenas aqui, é a única, pelo menos até onde se tem informação, com base na ISO 21827, que fornece gratuitamente não só as implicações associadas, ou seja, os riscos associados ao nível de maturidade, mas também, e aqui vem o melhor, lista as ações, como se fosse um checklist, para subir de nível e diminuir os riscos. Através desse link aqui, a gente pode acessar a ferramenta. A gente recomenda, né? Recomenda-se apenas acessar de um computador ou tablet com tela de bom tamanho, ao invés de com o celular ou smartphone. Se possível, não acesse via celular, porque a visualização estará comprometida. É muita informação para caber na tela. Vamos lá, então, um exemplo prático de como a gente faz uma autoavaliação de maturidade com a ferramenta do LGPD Office. Legal? Vamos ver então agora como utilizar a ferramenta de autoavaliação de maturidade LGPD do LGPD Office. Basta você vir aqui no seu navegador preferido, digitar a URL de acesso à ferramenta de autoavaliação e você será remetido justamente à página. Aqui você encontra algumas instruções de como usar a ferramenta, que é basicamente uma planilha, mas eu vou mostrar aqui em detalhes para você. Primeiro, aqui à esquerda, você vai encontrar uma série de cenários. São 6 cenários diferentes. E a ideia é você navegar por cada um deles, usando essa flechinha aqui, a caixinha de drop-down, escolher o seu cenário, de modo a identificar qual é a situação da sua empresa atual. Suponhamos que no cenário A, que corresponde ao nível 0 de maturidade, ninguém faz nada em relação à proteção de dados pessoais. Então, esse é o nível mais baixo existente. Se esse não é o cenário da sua empresa, você pode ir progredindo para os próximos cenários, cada um correspondendo a um nível de maturidade diferente, até o momento que você chega a um cenário que realmente representa o status, né, a situação atual da sua empresa. Por exemplo, suponhamos que a sua empresa esteja no cenário C,
Já vimos ali que corresponde ao nível de maturidade 2. O que é o nível de maturidade 2? O bacana é que aqui existe uma descrição simplificada do nível de maturidade. Então, aqui, algum nível de governança pode ser observado em termos de privacidade. Há uma prática definida, repetível e monitorada. Algumas ações são repetíveis sob a liderança de alguém, ainda que parcialmente, que pode estar exercendo o papel de encarregado. Então, a gente vê essas ferramentas por aí, mas o interessante da ferramenta do LGPD Office é que aquilo que as empresas se perguntam, pô, mas entendi, eu estou no nível 2, o que eu preciso fazer para mudar de nível? Eu lembro que o nível 3 talvez fosse o nível que todas as empresas deveriam ter como meta. Ao você continuar aqui e fazer o scroll down, descer, você vai encontrar outras informações úteis. Por exemplo, quais são as consequências se eu me mantiver nesse nível de maturidade 2? Olha, eu posso ter sanções significativas em esfera judicial, posso ter multas altas em esfera administrativa, posso ter perda ou redução de receita da organização e assim por diante. Posso ser intimado a assinar um termo de ajuste de conduta para a privacidade e proteção de dados pessoais. Posso sofrer advertência, posso causar prejuízo moral ao titular, posso causar prejuízo pecuniário. Isso tudo pode acontecer se eu mantiver o nível 2. Então, muitas empresas podem julgar que isso é um risco que elas não desejariam correr e quais as ações elas precisam tomar para mudar para o próximo nível. Nesse caso aqui, sair do nível 2 para o nível 3. E logo abaixo a gente encontra uma série de ações sugeridas justamente para aumentar a maturidade atual. Por exemplo, os primeiros itens aqui constam elaborar e comunicar a todas as áreas da organização políticas e procedimentos abrangentes de proteção de dados pessoais e conformidade à LGPD. Por exemplo, Política Geral de Proteção de Dados Pessoais ou um aviso de privacidade. Aprovar essas políticas e procedimentos junto ao comitê gestor, conselho ou alta direção. Essa lista, na verdade, funciona como um checklist. Todos os itens que você precisa verificar para passar do próximo nível. É claro, os itens ainda, apesar de serem vários, eles estão descritos de forma macro, eles precisam ser granularizados, precisam ser explodidos em ações menores, ou desmembrados em ações menores. Muito bem, então agora você já sabe como usar a ferramenta de autoavaliação de maturidade. É simples, basta você se enquadrar em um nível de maturidade, um cenário aqui, conforme descrito para a sua organização. Você terá uma descrição desse nível de maturidade, quais as consequências daquilo que a sua empresa pode estar sujeita se mantiver nesse nível de maturidade. E o que ela precisa fazer, quais são as ações, na forma ali de um grande checklist, para migrar do nível 2 para o nível 3. E assim vale para todos os outros cenários. Parabéns! Agora você está com mais um recurso útil à sua disposição, que é a ferramenta de autoavaliação de maturidade em privacidade e proteção de dados pessoais do LGPD Office para o seu trabalho de adequação à LGPD. Não deixe de aproveitar e fazer o curso completo de adequação das empresas à LGPD e formação do encarregado, o Data Protection Officer, DPO, com o LGPD Office. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e acessar nossa landing page, nosso website, para que possamos ajudá-los cada vez mais nessa jornada e desafio de adequação à LGPD. Algo que não é trivial, mas é perfeitamente possível, seja nas empresas de pequeno, médio ou grande porte, públicas ou privadas. Desejamos que todos aproveitem bem e curtam os conteúdos disponibilizados pelo LGPD Office. Grande abraço e sucesso a todos!